Está preparado? Se acomodou? Já está estudando o que você vai ver nesse encontro? O que você tem que trabalhar aí, basicamente, é a matéria de segurança da informação. Então você tem que estar prevenido para não aparecer ninguém sorrateiramente aí para pegar a informação que você está guardando ou que você quer proteger. É justamente isso que nós vamos trabalhar. Os aspectos relacionados à segurança da informação, o que eles são importantes dentro do princípio básico, o que eles devem ser aí garantidos, o que eles não garantem. Tudo isso daí é importante dentro das concepções das questões de prova e também, principalmente, para o dia a dia, dentro do uso tanto no serviço público como para os seus dados, para a sua aplicação pessoal realmente. Então aí você encontra vários aspectos e conceitos. O que é a segurança da informação? Aqui já temos um probleminha que ocorre levar muitos erros aí de quem vai fazer a prova meio que perdidão lá sem ter estudado isso antes. Porque a segurança da informação, ela é muito maior do que a própria informática. E você comete esse erro em achar que ela está vinculada somente à informática. Cuidado, ela é maior do que a própria informática. A informática veio muito depois da própria segurança da informação? Pode-se dizer que sim. Antes mesmo da criação da informática, tinha-se a necessidade de manter o sigilo sobre algumas informações, manter-se aí algumas precauções em relação ao uso de dados. Então a informática, quando ela surgiu, ela começou a corroborar para melhorar os processos de segurança, como também acabou gerando outros problemas, outras falhas de segurança, ao, por exemplo, disponibilizar informações na internet ou usar a própria internet para transmitir informações. Isso viabilizou que pessoas não autorizadas ou pessoas desconhecidas, de modo geral, acessassem as informações. Então, cada vez mais tem-se aí a preocupação em proteger-se os dados. Então, essa é a ideia. A segurança da informação, ela é muito maior do que a própria informática. Ela perde-se desde os processos básicos de armazenamento de informações, porque ela está presente em todo o ciclo de vida de um dado. Aqui podemos usar, exemplo, um documento como base, porque quando fala em segurança da informação, está desde o momento de você captar a informação, seja ela por criação ou pegar a informação que já existe e fazer ela dentro do processo do ciclo de vida, ou simplesmente selecionar ela já dentro do processo. Essas opções, todas elas vão estar envolvendo segurança, porque como eu vou captar essa informação? Quando eu criar essa informação, alguém vai estar acessando ela? Por exemplo, aqui, eu criando a informação, estou criando a informação da aula, qual é o sigilo dessa informação? Qual é o segredo dessa informação? Há alguém mais filmando a aula para que não disponibilize isso depois? Então todo esse processo envolve segurança, mas a informática em si está envolvida aí? Não necessariamente neste caso. E ela pode ser agregada. Sim, pode ser agregada quando possível. Também na ideia de armazenamento, transporte, e também na ideia básica de excluir os dados. Imagine eliminar os arquivos. Um exemplo aí bem fatídico é a ideia do próprio Google. Como o Google ele elimina os HDs? Porque quando você pega aí os próprios servidores do Google, eles trabalham muito com dados, buscas, pesquisas. E o Google, para manter o sigilo sobre as informações, quando algum dos seus discos, HDs, os seus servidores, começa a apresentar falhas, não pode ser a mínima falha possível, eles já vão simplesmente descartar. Eles não vão tentar arrumar, simplesmente vão pegar aquele HD que apresentou falhas e vão descartar. Só que antes de descartar, eles formatam todo o HD, preenchem ele com zero, ou seja, além de formatar, apagar tudo, eles enchem aquele HD com zeros ou uns, ou seja, é gravar informação gravar nada, propriamente dito, e depois disso ainda vão lá e quebram o disco fisicamente. Vai ter uma marretinha lá, um robozinho que bate em cima dele para quebrar e inutilizar efetivamente aquele dispositivo. Ou seja, preocupação com a segurança da informação, inclusive no momento de eliminar a informação. Então, todas essas etapas envolvem a questão de segurança da informação. A informática, ela atinge parte do processo e ajuda, muitas vezes, em parte do processo. Como também acaba criando falhas, como é o caso aí do transporte. Imagine, eu vou transportar a informação por meio de um e-mail, e se alguém interceptar esse e-mail, ela vai ter acesso a essa informação ou não? Então eu tenho que viabilizar agora um mecanismo de proteção em cima desse e-mail durante o transporte. Então, em todo momento, todo ciclo de vida de um dado, eu tenho que envolver o processo de segurança, seja ele no mundo digital ou não digital. Então, a segurança da informação apresenta-se nesses dois ambientes. O que nos cabe durante a prova, claro, na minha matéria de informática, é trabalhar a segurança da informação dentro do universo digital. Mas também é importante saber que ela não é válida apenas para o mundo digital. A segurança da informação, ela segue um princípio, ou vários princípios, na verdade,
que são aí determinados como princípios básicos da segurança da informação. Esses princípios básicos da segurança da informação, o PBSI, o que ele envolve? Ele envolve regras determinadas pela ISO 27002. Ela veio aí uma versão nova da que já existia antigamente, que era 17799. Meu Deus, tem que decorar esses números? Bom, o 27002 fica mais fácil decorar do que 17999. Mas ainda assim são números fáceis, porque é 1, 2, 7 e 2 9. Ou do 27, 0, 0 e o 2, ou seja, 2 zeros e o 2. São números que você consegue memorizar facilmente até. Por que eu preciso saber essas informações? É difícil eles perguntarem um número na prova, sim, mas são importantes. Por exemplo, quando você vai avaliar a ISO de alguma empresa, instituições de grande renome, elas têm a buscar essas qualificações. Por exemplo, quando você vai adquirir algum produto, alguma estrutura que é fabricada, você vai lá, principalmente aí em cosméticos, na área aí que envolve a saúde, você vai buscar lá pela ISO de qualidade, a ISO 9001. Então é uma norma, uma estrutura normativa que determina quais são os padrões mínimos para se estabelecer a qualidade do produto. E uma empresa que segue aquelas normas, ela recebe a certificação ISO de qualidade, certificação ISO de segurança e entre outras certificações que a ISO oferece. E essa é a certificação de segurança. Então, uma empresa que segue estas normativas e indicações, ela passa a ter a certificação ISO 27001. A certificação ISO 001, as 002, são as normas para se obter esta certificação. Então, aqui, você, por exemplo, profissional da área de TI, que tem muitos alunos que são da área de TI e quer trabalhar com essa certificação, quer ter um processo para poder fazer laudos, preparar situações, fazer auditorias em empresas, comece com esta certificação. É uma certificação fácil de se obter, uma prova de 1 hora 40 questões para você resolver. Uma certificação bacana, interessante para ser feita. Envolve então os processos digitais, segurança digital. Então, ela é uma normativa que está envolvida no processo. Mas quando fala-se sobre o processo de certificação digital, quando fala do processo de segurança digital, assinatura digital, tudo isso vai, primeiramente, remeter-se à classificação dos princípios básicos da segurança da informação. E que, como foi visto, estão dentro da área da informática, como também estão dentro da área geral de segurança da informação. São 4 os principais princípios. Eles são citados diretamente nas provas e muito frequentemente. Então, dentro dos conceitos de segurança, acredito que os pontos que mais aparecem em prova são relacionados a eles e, claro, aos malwares e ataques em geral. Mas eles, dentro do processo aí de seguridade dos dados, estão aí associados. Normalmente, como eles aparecem? Eles citam um e trocam. É muito comum. Eles citam um nome e colocam o conceito do outro e vice-versa. Muito dificilmente você vai encontrar 2 deles sendo colocados. Esse é esse e esse é aquele. Muito difícil eles colocarem 2 coisas na mesma questão. Porque eles querem justamente fazer com que você se perca em meio a ela. Então, são 4 princípios fáceis de memorizar, porque você lembra aqui uma dica essencial. Qual é a dica? Que você tem o princípio da disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. Também você pode pensar assim, dica não. Por quê? Porque você tem lá o não repúdio. Ele é também um princípio básico da segurança da informação, só que ele é derivado do princípio de autenticidade. Então, uma vez que você tem o princípio da autenticidade, automaticamente você tem o princípio de não repúdio. No repúdio, só para entender rapidamente, você tem que imaginar o seguinte: quem estuda raciocínio lógico tem maior facilidade. Quem não tem, vai ter que entender agora. O que é repúdio? Repúdio é negar. Ou seja, dizer, olha, não quero, estou negando. Não fui eu. Estou negando algo. Isso é repudiar, negar algo. Não repúdio é não negar. Ou seja, é uma ideia de que eu não estou negando. Ou seja, estou falando a verdade. Então é a negação da negação, é a própria afirmação. Esta é a ideia do não repúdio. Ela brinca um pouquinho com esse aspecto do raciocínio lógico, mas ela envolve justamente esse entendimento. Mais adiante vamos entendê-la pontualmente. Vamos falar então de cada um desses princípios básicos da segurança da informação, a começar pela disponibilidade. O que é a disponibilidade? Bom, o próprio nome já sugere muito sobre o que ela é. É estar disponível. Agora, cuidado, ela garante que a informação está disponível, sim, mas cuidado com questões que dizem
algo mais restritivo. Por quê? Estar disponível é deixar disponível para quem precisar. Aí aparecem questões em prova que vão dizer, olha, o princípio da disponibilidade diz que a informação deve estar disponível só para um grupo de usuários. Opa! Que a informação está disponível somente para quem criou ela. Opa! Está limitando, não está? Sim. Tem algum indício de limitação na questão, principalmente quando vinculada à disponibilidade? Há chances é que a questão esteja errada, a própria alternativa esteja errada. Por quê? Porque disponibilidade garante que a informação esteja disponível. É quase como o que você estuda lá no direito administrativo sobre o princípio de publicidade. A informação que foi publicada, que tem que estar garantida na publicidade, ela não tem que apenas ser publicada, por exemplo, em um jornal. Ah, mas está lá naquela edição do jornal que foi lançada há 300 anos atrás, e você precisa achar aquilo como? Uma informação pública, ela tem que estar acessível. Quando você precisar dela, você tem que ter facilidade em encontrá-la. Ou seja, a informação, quando se fala em publicidade, tem que estar disponível. E aí é o mesmo entendimento de disponibilidade. Tem que estar acessível para quem precisar dessa informação. Dentro do processo de segurança de informação, isso parece contraditório. Porque você fala, pô, mas eu estou falando em segurança e o cara vem me diz que o negócio tem que estar acessível, qualquer um pode acessar. Na verdade, é porque ele tem que estar vinculado à parte do processo que envolve aí, principalmente, as chaves públicas. O que elas são? Chaves públicas vão estar envolvidas aí o processo de adquisição de chaves lá pela certificação digital e tudo mais. Então, a essência que você deve conhecer neste momento é que as chaves públicas devem estar disponíveis para que o processo de segurança funcione. Então, se eu não conseguir ter acesso à chave pública, eu não vou ter garantias de segurança. Então, para que todo o mecanismo funcione, esta estrutura tem que estar disponível. Por isso que a disponibilidade acaba entrando como um princípio básico de segurança de informação, porque ela envolve justamente a estrutura que vai dar garantias ao usuário. E algumas dessas garantias vão estar envolvendo aí confidencialidade e autenticidade, lá na frente mais sendo citadas. Agora vamos falar da integridade. O que é integridade? A integridade, muito cuidado com ela. Uma coisa é você entender ela como um princípio, o que ela é em essência. Outra coisa é entender o que ela vai fazer efetivamente. Por exemplo, a integridade, ela garante, como princípio, a não alteração de uma informação. Então, ela, como uma regra, é um princípio que o objetivo é garantir que a informação não foi alterada. Mas, dizer que ela garante a não alteração, também dá aí o entendimento de dizer que ela impede. Aí que é o detalhe. Ela não impede que a informação seja alterada, mas é um princípio, é a busca por garantir que ela não seja. Mas, ao pensar ele pontualmente, detalhadamente, então, nos seus conceitos, ele não vai impedir que seja, mas ele te dá a garantia de que foi ou não. Ou seja, ela te indica, olha, isso aqui você não pode confiar, porque alguém alterou esse dado. Ah, não, tranquilo, você pode confiar, essa informação aqui foi realmente a que foi enviada, está certinho, ninguém mexeu nela. Então você percebe que ela vai te dar esta garantia, como um princípio, mas ela não vai impedir que alguém altere a informação, muito menos impedir que alguém acesse a informação. Ou seja, você enviou uma informação, se alguém interceptar, azar o seu, porque o cara vai conseguir ler a mensagem? Sim, se for dito que foi garantido apenas o princípio da integridade, a interceptação ou mesmo acesso por terceiros, ela é acessível, a pessoa vai conseguir acessar, vai ter vinculação, vai conseguir ler os dados sem problemas. Ele só impede que alguém altere no meio do caminho. Para entender melhor o processo e vendo cada uma das suas etapas, vamos ver aí como funcionaria isso de uma maneira mais prática. O que ocorre? Imagine que você vai enviar uma mensagem de texto qualquer, ou mesmo um arquivo de texto. Então você é o remetente e vai enviar essa mensagem para alguém. Então você tem em mãos uma mensagem, a mensagem original, você criou. Para enviar essa mensagem, o que você vai fazer? Você vai usar aí um recurso chamado função hash. O que é uma função hash? A função hash em si é um mecanismo que gera um código. Esse código ele vai identificar a mensagem de tal modo que, se ocorrer uma alteração, esta mensagem vai ter um código diferente. Então, por partes, é o que você observa. Que, primeiro, a função hash é de conhecimento público. Então, a função em si, ela não tem segurança no processo de como ela é feita. Ou seja, ela basicamente pode ser encontrada facilmente na internet. Um exemplo de que ocorre muito aí comumente é quando você vai acessar sites em que você tem que baixar aí programas, que você baixa, por exemplo, versões Linux, ocorre muito isso.
você vê lá que tem a opção do MD5 ao lado da informação. Um outro exemplo aí de função hash é o checksum, ou seja, um outro tipo de conferência para analisar se o conjunto de dados sofreu ou não alteração durante a transmissão do conjunto de dados. O armazenamento também pode ser pensado assim. Então, eu tenho o checksum, MD5, entre outras várias funções hash. Então, é o método com o qual eu vou utilizar para gerar o código. O princípio do funcionamento da integridade é que, para cada mensagem, gera-se um código específico. É como se esse código identificasse essa mensagem, tanto que esse código é chamado muitas vezes de resumo da mensagem, ou resumo do dado, ou simplesmente resumo. Mas em via de regra é um código hash. Agora, para ter uma noção mais apropriada, imagine que a sua mensagem original era um documento do Word que tinha lá em média de, 80 páginas. Então você tinha lá um documento de 80 páginas, todo repleto de conteúdo. Ao aplicar uma função hash, você vai obter aí um código hash que vai variar entre 20 e 512 caracteres. Esse é o comum. E 20 caracteres também é bem típico. Mas o mais habitual, o mais utilizado, é o de 512, 256 caracteres. Esses caracteres são letras e números, principalmente. Por que ele trabalha com essas estruturas? Porque ele vai gerar um código. Esse código é único para aquela mensagem. Ou seja, pego a mensagem, qualquer que seja, mas é a mensagem que eu vou enviar, vou aplicar a função hash, que é uma estrutura pré-definida e determinada como é o seu funcionamento, ela vai gerar um código, um número, por exemplo, de 20 dígitos, podemos pensar assim. Beleza. E essa mensagem original, eu vou enviá-la ao destino. O destino, por sua vez, o que ele vai fazer? A mesma coisa que eu fiz. Como um remetente, no caso, ele vai pegar a mensagem que ele recebeu, não sei ainda se é ou não igual a que foi enviada. Eu enviei uma coisa, mas no meio desse caminho, alguém pode ter desviado a informação e ao desviar a informação, ter enviado uma outra informação modificada para o destino. É isso que está sendo verificado no processo de integridade. Se ocorreu o envio correto ou se houve um desvio por um terceiro e reanalisada a informação alterada. Então, o destino vai pegar a mensagem que ele recebeu. Ele não sabe ainda o que ela é, se é ou não confiável. Ele vai, primeiramente, aplicar a mesma função hash usada. Então, ele vai lá e vai aplicar a função hash que foi usada pelo remetente. E o destino vai obter um código hash. Também um número aí, uma sequência de acordo com o que foi usado, com a função hash usada. Cabe, então, ao destino comparar este código hash com o código hash gerado pelo remetente. Mas onde está o código hash gerado pelo remetente? Aí que se aplica, por exemplo, o princípio de disponibilidade, porque o destino vai ter que enxergar esse código hash em algum lugar. Poderia vir junto à mensagem? Até pode, mas se alguém interceptar a mensagem e tem o código hash, vai lá e troca tudo. Então não acerta o processo. Então, nessa situação de download de programas na internet, o que ocorre? O programa era a mensagem original, foi aplicada a função hash sobre os arquivos do programa e gerou-se o código. Esse código, o remetente vai lá e coloca na página do site onde você clicou para fazer o download. Então está lá o código hash visível para o destino. Ou seja, você como o destino que baixou aquele arquivo, vai olhar o código e vai comparar com aquele que você vai gerar sobre o programa recebido. Se forem iguais, beleza. Se for igual, é confiável, ou seja, é um documento íntegro, um documento que não sofreu alteração. Porém, se for diferente, quer dizer que algum problema pode ter ocorrido. Pode ter sido o problema de alguém ter interceptado a mensagem, escrito algo diferente e enviado? Pode. Como também pode ter sido uma falha de transmissão, simplesmente. Pode ter faltado ali uma letra, um número, que acabou gerando o processo. E nesse caso, a sugestão é que baixe-se novamente o arquivo e faça novamente a comparação. Se ainda assim persistir o problema, persistir a diferença, simplesmente ou entre em contato com o remetente ou basta não confiar naquela fonte, porque algo está ocorrendo aí na transmissão. Então, o princípio desse processo é que, se esta mensagem tiver uma vírgula diferente, esse código aqui no final é completamente diferente daquele para aquela mensagem que não tinha. Então, só o fato de mudar uma vírgula muda muito o código? Muda consideravelmente o código. Muda todas as letras, caracteres e tudo mais. Ou seja,
pode ocorrer de duas mensagens diferentes gerarem a mesma função hash? Isso pode ocorrer, é uma possibilidade. Ou seja, pegar dois textos diferentes, duas bases diferentes e coincidir de, ao aplicar a mesma função hash, gerar o mesmo código hash, pode acontecer. Tipo, 1 em 1 bilhão de vezes isso pode ocorrer. Então, é uma possibilidade? Sim, é uma possibilidade, mas é muito ínfima, mas é uma possibilidade. Bancas como, por exemplo, a CESP, sendo possível, já é um caso. Não é possível mensagens diferentes gerar o mesmo código hash, mas é uma possibilidade muito pequena dentro da estrutura do processo como um todo. Então é isso que preza a integridade. E ela é usada em outros processos de segurança de informação, como por exemplo a própria estrutura de assinatura digital. Então ela também vai estar aí no conjunto para ser estudada. Confidencialidade. O que é a confidencialidade? Bom, o nome confidencial já dá para lembrar algo do tipo sigilo, justamente porque é a busca pelo sigilo de uma informação. Ou seja, eu quero garantir que uma informação seja secreta. É a busca pelo segredo. Essa é a ideia da confidencialidade. É usar um mecanismo para impedir que, caso uma terceira pessoa, não sei quem, uma pessoa qualquer, intercepte a mensagem, por mais que ela intercepte, ela vai conseguir ler. Beleza. Mas ler é diferente de entender. Então, cuidado com essa conceituação. Porque se um terceiro conseguir interceptar, ele até vai conseguir ler a mensagem, mas não vai entender bulhufas. Porque a ideia de confidencialidade, no seu princípio mais simples, é você transcrever as informações usando símbolos, códigos, para que outras pessoas não entendam o que você quis escrever ali dentro. Então, o princípio de confidencialidade é a busca pelo sigilo de uma informação. Evitar que terceiros acessem a informação. Por isso aquela expressão. Quando uma informação está disponível para um grupo de pessoas específicas. Se eu estou limitando o grupo de pessoas, quer dizer que eu quero sigilo em relação às demais. Então eu estou falando da confidencialidade. É assim que eles vão descrever aí os termos para que você defina se é ou não cada um dos conceitos utilizados. A autenticidade. A autenticidade é o princípio de segurança de informação que garante a autoria. Ou seja, ele muitas vezes é citado dizendo assim, a autenticidade garante que é quem diz ser. Ou seja, imagine que eu enviei uma informação para alguém, só que a pessoa que vai receber, ela precisa ter alguma garantia de que quem enviou realmente foi a pessoa que está assinando lá embaixo com o nome dela? É realmente aquela pessoa? Exatamente. Então, para isso, eu preciso aplicar aí o princípio da autenticidade, usar recursos, ferramentas que me garantam que é autêntico. No papel, por exemplo, como que você garante a autenticidade? Quando alguém assina um contrato, ela assina. Você, para garantir que aquela assinatura é realmente daquela pessoa, é da autoria dela, identifica realmente aquela pessoa, você não vai a uma terceira instituição confiável, no caso ao cartório, e ele vai lá e ratifica a informação dizendo, olha, essa informação é realmente dessa pessoa. Ele vai lá e confirma a situação dizendo, olha, realmente isto é da ferramenta usada, é da pessoa que utilizou e assinou esse documento. Então, a ideia básica da autenticidade é a confirmação de quem é o autor de uma informação. Muito bem, então entendemos aí o conceito na sua maneira mais simplória. E como consequência da autenticidade, temos o conceito do não repúdio. O não repúdio é aquela ideia, não negar. Então, imagine, uma vez que você se usa de uma ferramenta que garante que você assinou, ou seja, você foi lá, assinou um documento, foi até ao cartório, o cartório foi lá, confirmou lá, reconheceu a sua assinatura, reconhecimento de firma, dizendo que aquela assinatura é sua. Você vai conseguir chegar depois e dizer, não fui eu que assinei esse negócio? Não pode, porque você usou uma ferramenta que diz que era você. Então não tem como você chegar e dizer depois que não era você, que tenha sido outra pessoa que falsificou sua assinatura, uma vez que ela foi já verificada por alguma entidade confiável. E é a voz dela, então, que vai passar a valer. Então ela impede aí, justamente, o usuário de negar que fez alguma coisa. Então é o não poder negar a autoria de uma informação, não poder negar ao princípio de autenticidade. Então uma está vinculada intrinsecamente com a outra. Procedimentos aí básicos dentro da ideia de uso de segurança. Bem, quando nós falamos nos processos simples de segurança de informação, nós temos aí vários mecanismos envolvidos. Por exemplo, a começar pelos programas básicos. O que essencialmente eu tenho que ter no meu computador para poder usar aí, dizer, eu tenho um computador com o mínimo de segurança. O mínimo. Nem no processo de segurança de informação, nunca poderei dizer que o computador está 100% seguro. Mesmo que instalei isso, tudo que podia instalar, ele vai estar 100% seguro? Não. Por um fator básico,
Tem usuário? Tem. Então, nunca vou poder dizer que é 100% seguro. Então, jamais vai conseguir criar um sistema que é 100% seguro? Sim, porque tem usuário. Se tem usuário, tem fragilidade de segurança. Normalmente é a ponta mais fraca. Ah, professor, você está dizendo que a gente é perdido e a gente passa informação que não deveria? Sim, passa. Porque muitas vezes você consegue informações por telefone, por alguns outros mecanismos. Quer ver um exemplo? Um exemplo aí dito no próprio livro de Kevin Mitnick. Quem é Kevin Mitnick? É simplesmente o cara que escreveu A Arte de Enganar e A Arte de Invadir. Ah, professor, por que você lê um livro desse? Se você quer saber como se proteger, você tem que saber como invadir. É o princípio básico. Então você tem aí mecanismos que envolvem todo esse processo? Sim. A começar aí pela ação básica de que ele fazia o quê? Para invadir simplesmente redes de empresa, ele pegava, gravava na época em disquete, mas hoje em dia pensa em CD, e simplesmente gravava dentro do CD um cavalo de Troia, um vírus qualquer, um outro programa espião para pegar os dados da empresa. Mas como que ele ia colocar esse programa dentro dos computadores da empresa? Simples. Ele ia lá e etiquetava aquele CD dizendo assim, folha de pagamento do mês. Pronto, largava lá, por exemplo, no meio do corredor da empresa, no elevador, em alguma escada de acesso. Pode ter certeza que se você pegasse e estivesse trabalhando naquela empresa, você ia se morder de curiosidade para saber o quanto o teu colega ganha enquanto você ganhava em comparação a ele. E vai colocar no computador. Pronto, já entrou no seu computador e já começou a fazer o uso aí dos ataques. Na pior das hipóteses, você era uma pessoa idônea, não quis saber nada e pegou esses CD, DVD e levou até o RH. O RH, por sua vez, não sabe a procedência daquilo e foi conferir o que estava lá dentro. Ou seja, de um modo ou de outro entrou informação lá dentro, o cara invadiu o sistema da empresa e conseguiu acesso aos dados. Então o usuário acaba sendo uma fragilidade maior? Sim, porque tem a curiosidade, tem outros fatores que é facilmente aí lubridiado por pessoas que têm o poder da lábia aí. Então você tem os programas básicos que vão te auxiliar. Por exemplo, o antivírus. Então é fundamental que você tenha um antivírus instalado no seu computador, mas não basta ter o antivírus, tem que estar sempre atualizado. Atualizar aí as chamadas assinaturas de vírus, que é basicamente a atualização do antivírus dentro de reconhecimento de programas maliciosos. Tem que ter o sistema operacional sempre atualizado e os programas, de modo geral, mas o sistema principalmente, tem que estar sempre atualizado. Como também eu tenho que ter aí um programa de spyware, não necessariamente, porque muitos antivírus acabam tendo isso, mas o firewall do sistema operacional tem que estar sempre ativo. Eu não posso simplesmente deixar ele perdido lá e desabilitado, tem que estar por padrão ativo. Então são mecanismos básicos necessários para a segurança da informação. Mesa limpa e tela limpa são duas políticas usadas aí dentro do padrão ISO 27002. O que elas definem? Mesa limpa é você não ficar lá, como é muito comum dentro das empresas. Você chega lá, o cara tem 1001 senhas, tem acesso ao sistema isso, acesso ao sistema daquilo, aquilo, e para cada um tem um usuário e uma senha diferente. Beleza, o que os usuários fazem? Você chega lá, tá lá, a tela do computador do cara, e na tela do computador do cara tem um monte de post-it. Senha disso, senha daquilo, senha disso, senha daquilo. Como é que você quer um processo de segurança se você está cheio de papelzinhos, cheio de informações que lhe dão informação para a pessoa caso ela venha ali e acesse os dados? Então, um problema aí dentro da segurança. Você tem que evitar ao máximo deixar papéis sobre a mesa, principalmente post-it com senha. Então, tudo isso deve ser aí limpo da sua mesa. Política de mesa limpa. Tela limpa é você evitar de deixar o computador ausente, para que outras pessoas possam chegar e ter acesso a ele. Ali nos 5 minutinhos que você vai ao banheiro e tudo mais, a pessoa chega ali e acessa os seus dados. Então, sempre colocar uma política de bloqueio ao se ausentar do computador, sempre bloquear a tela, colocar aí proteção de tela com bloqueio caso você fique ausente. Todas essas políticas são vinculadas à tela limpa. Então, você tem as duas políticas de uso. Mas perceba que essas políticas têm até a parte lógica, aí, que seria o acesso à informação propriamente dita, mas também a maioria delas define o acesso físico. Ou seja, elas estão vinculadas a pessoas estarem acessando a informação fisicamente, conectarem ao computador da empresa fisicamente. Então, você tem aí que o processo de segurança de informação não é algo apenas lógico, também envolve processo físico. E a ideia das boas práticas é você usar senhas
para acessar os sistemas, você manter o computador sempre atualizado, realizar políticas de backup, então realizar aí periodicamente a verificação por vírus no computador, ao abrir um e-mail desconhecido, um arquivo, antes de executar o arquivo, escanear esse arquivo com um antivírus. Todos esses processos são rotinas básicas e essenciais para a segurança, não fornecendo informações à empresa, a qualquer pessoa, e assim sucessivamente. São todas políticas que envolvem aí o padrão, a regra ISO 27002, como também a ideia funcional que você tem no dia a dia. E, por fim, regras para senhas. As senhas, elas têm o caráter de ser pessoal e intransferível. Você não pode emprestar sua senha jamais para outra pessoa. O mesmo se aplica ao princípio da autenticidade. Você nunca vai poder emprestar o seu recurso de autenticidade para outra pessoa. Ninguém vai poder assinar por você um documento. É você que vai assinar. Claro, você tem aí toda a questão de você ceder uma procuração e tudo mais. Mas ainda assim, você está assinando a procuração. É um documento que favorece a ação por outra pessoa. Mas a assinatura na procuração é a sua. Não tem como outra pessoa assinar a procuração por você. Então você tem aí o conceito básico de senha e recursos de segurança. Pessoal é intransferível. No mínimo uma senha tem que ter aí de 6, no mínimo 8, correto seria. Mas tem muitos sistemas hoje que ainda usam 4 e 6. Mas o correto seria 8 caracteres no mínimo. E uma variação de pelo menos 3 dígitos diferentes. Ou seja, 3 caracteres diferentes. Símbolos, números, letra maiúscula, letra minúscula. Variar em pelo menos 3 desses caracteres para ter uma boa senha aí dentro do processo de segurança. Então tem vários detalhezinhos aí que envolvem justamente o seu dia a dia. E para isso, vamos encontrar aí algumas questões que falam a respeito deste assunto. De acordo com o princípio da disponibilidade, a informação só pode estar disponível para os usuários aos quais ela é destinada, ou seja, não pode haver acesso ou alteração dos dados por parte de outros usuários que não sejam os destinatários da informação. Primeiro, o que você tem relacionado à disponibilidade? É basicamente a ideia de que ela vai deixar disponível para qualquer um, principalmente quem precisar da informação. Ela vai disponibilizar para um grupo específico? Não, é para qualquer um. Especificamente é confidencialidade. Questão também, ela impede a alteração de dados? Também não. A alteração é a integridade, ou seja, ele misturou um monte de coisa com o conceito de disponibilidade, todos errados aí dentro da apresentação. Próxima questão. É recomendável que entre as medidas de segurança propostas para gerenciar o ambiente automatizado, seja incluída a instalação em rede de ameaças que possam servir de armadilhas para usuários mal intencionados, como criptografia, algoritmos, assinatura digital e antivírus. Pera lá, desde quando antivírus é uma ameaça? Só se você estivesse pensando como se fosse um invasor. Mas você, quando está fazendo uma prova, você é o cara bonzinho, você é o cara que vai usar o computador e não o cara que vai invadir o computador. Então, basicamente, você não vai incluir ameaças, você vai incluir ferramentas de segurança. Completamente errada é a questão. Próxima questão. A política de mesa limpa e de tela limpa é medida essencial para a melhoria do controle de acesso lógico e físico em um ambiente corporativo seguro. Uma política alternativa seria a instalação de um sistema de single sign-on no ambiente de sistemas de informação corporativo. Cuidado! Mesa limpa e tela limpa, ele não envolve somente a parte física, ele envolve também a parte lógica. Sim, beleza, físico e lógico, tranquilo. Mas ele não pode ser substituído pelo single sign-on. O que é esse single sign-on? É um único login. Facilita o quê? Quando você tem um monte de usuários e senha, um para cada sistema, que você tem que ficar decorando e aí acaba levando os usuários a anotar os dados, não fica muito interessante. Com um único usuário e senha, eu posso forçar com que você, como usuário, crie uma senha maior e mais difícil, mas é só uma, e com ela você acessa qualquer sistema. Então eu consigo centralizar tudo a autenticação do usuário e facilitar então o controle do que você está acessando, do que você está fazendo em relação aos outros processos. Então é uma medida de segurança, sim, mas tudo isso daí corrobora para o processo de segurança. Não são ferramentas que eu posso usar uma ao invés da outra, trocar uma pela outra. Não, eu preciso manter as três. Quanto mais mecanismos de segurança, melhor o processo. Por isso é errada a questão. Vamos aí a mais uma questão. Segundo os padrões internacionais de segurança de informação, ISO IEC 17799 de 2005, a propriedade básica de segurança que garante que a informação manipulada mantenha todas as características originais estabelecidas pelo proprietário da informação, incluindo o controle de mudanças de seu ciclo de vida, nascimento, manutenção e destruição, é confidencialidade, disponibilidade, autenticidade, integridade ou irretratabilidade. O que garante a não alteração? Ora, basicamente, integridade. Irretratabilidade é a ideia de você tentar se retratar
Você está tentando dizer, opa, não sei o que, e retratar, e você dizer que não pode simplesmente pedir desculpas, basicamente seria isso, ou tentar corrigir um erro. Então, cuidado, integridade é quem vai te dar garantia de que uma informação sofreu ou não alteração durante todo esse processo. Principalmente aí durante o processo de armazenamento, manutenção, transporte da informação, ou mesmo criação. Descarte não é tão importante, você está descartando informação, então se ela foi alterada no momento que foi descartada, não interessa. Mas principalmente nos outros momentos, nas outras etapas, é de importância que seja mantida na sua integridade. Então, acredito eu que você já tenha entendido um pouquinho melhor, já tenha começado